Fala galera ligada no Pautas e Táticas, mais uma análise retrô e mais uma sugestão de vocês. Na verdade, eu ampliei uma das sugestões de vocês. Muitos de vocês pediram uma análise sobre a seleção espanhola campeã do mundo em 2010. Eu fui além. Além da análise da seleção campeã do mundo em 2010, eu quero falar um pouco sobre a seleção campeã da Euro em 2008 e campeã da Euro em 2012. Um ciclo muito vencedor, né? Na verdade, um ciclo e meio. Um ciclo que foi de 2006, até, no finalzinho de 2006, né? Passada aquela Copa do Mundo, que a Espanha foi eliminada para a França nas oitavas de final, até o ciclo de 2012, que se estende até 2014, onde a Espanha perde a final da Copa das Confederações no Brasil para o Brasil e é eliminada da Copa do Mundo aqui no Brasil como atual campeã do mundo na fase de grupos. Mas até 2012, 2008 a 2012, 3 taças muito importantes, um time inesquecível, 2 treinadores diferentes. A gente vai falar um pouco sobre esse período aí histórico da seleção espanhola, que muito tem a ver com o Barcelona, que serviu muitas vezes de base para esse time, mas isso é o assunto para o decorrer do vídeo. Vamos falar primeiro sobre o time campeão da Euro de 2008, que jogava num 4-4-2, era comandado pelo falecido, infelizmente, Luiz Aragonés. Cacilhas no gol, Sérgio Ramos ainda era lateral direito e ofensivo, Puyol e Marquena eram a dupla de zaga e o Capdevila o lateral esquerdo. 2 meias jogavam nas extremidades da segunda linha de 4. Andrés Iniesta e Davi Silva. E aqui, Marcos Senna, brasileiro naturalizado espanhol, e o Xavi Hernández era o segundo volante. Na frente, Fernando Torres e Davi Villa, ou Davi Villa, não sei como vocês preferem falar. Vamos falar Villa. 4-4-2, um time que tinha meias nas pontas, né? Trabalhando o jogo por dentro, tinham as pontas como o ponto de partida, mas trabalhavam muito mais o jogo por dentro. O Marcos Senna era o primeiro volante, era o cara que dava sustentação e solidez ao meio-campo e dava um pouco mais de liberdade para o Xavi atacar e poder participar da criação, da articulação de jogadas, junto do Davi Silva, canhoto, jogando por dentro, e do Andrés Iniesta, destro, jogando de fora para dentro também, pelo lado esquerdo. Davi Silva, canhoto, pelo lado direito. Quem ocupava então esses corredores laterais? Os 2 laterais, inclusive o Sérgio Ramos, que era lateral e era muito ofensivo. Era um jogador de ocupar realmente o corredor. Depois ele acaba migrando para a zaga, mas num primeiro momento ele vai jogar na lateral, surge como lateral. Quem passa ele para a zaga é o Vanderlei Luxemburgo, no Real Madrid, mas ele começa como lateral a carreira. Interessante a gente ver isso, um dos maiores zagueiros da sua geração, começou a carreira como lateral, e um lateral bastante ofensivo. Então o padrão tático daquele time para atacar era mais ou menos esse. Eram 3, 4, ou um 2, 1, 3, 4, ou 2, 1, 5, 2, não importa a numeração, o importante é a gente ter ciência disso. 2 zagueiros, um volante na contenção, 3 jogadores com muita retenção de bola, né? 3 jogadores de muita qualidade no passe, os 2 laterais ocupando os corredores, e aqui os 2 pontas. Por vezes, o Villa deixava o time e o Fábregas entrava no time, e a equipe se reconfigurava diferentemente, numa espécie de 4-1-4-1, e aí o Fábregas entrava por aqui, nessa posição. E aí Davi Silva, Iniesta e o Fernando Torres na frente. Mas o normal era realmente que o Villa jogasse como dupla de ataque do Fernando Torres. E a grande estrela desse time era o Fernando Torres, tá? Jogava no Liverpool, tinha saído do Atlético de Madrid, jogava muito, inclusive foi o 3º melhor jogador do mundo naquela temporada, fez o gol do título contra a Alemanha. Aquela Espanha jogava muito bem, e era um time que não exercia aquela pressão alta. Quando perdia a bola, todo mundo voltava para o campo de defesa, num 4-4-2 mesmo. Era um time muito mais classicão, até porque só depois daquela Euro que o Pep Guardiola assume o Barcelona, e o Luiz Aragonés também deixa o comando da seleção espanhola, e quem assume é o Vicente Del Bosque. E o Del Bosque implementa muitas das ideias do Guardiola naquele time. E aí vai se transformando o elenco também, né? Vai se modificando bastante.
e o elenco acaba ficando da seguinte forma. A defesa se mantém com Cacilhas, Sérgio Ramos, mas o Piquet já entra por aqui ao lado do Puyol na zaga e o Capdevila na lateral esquerda. A dupla de volantes muda completamente. Busquets e Xabi Alonso formam a dupla de volante. E aqui atenção para esse quarteto ofensivo que se modifica. Começa a Copa do Mundo de 2010. O Xavi, que eu vou colocar aqui como camisa 10, o Villa, o Fernando Torres e o Iniesta. Era um quadrado de meio campo, era um 4-4-2, um 4-2-2-2. Quando o time começou a ver alguns outros padrões, o Villa passou a jogar um pouco mais na esquerda e o Iniesta pelo lado direito. Vou botar o Iniesta com a 11 e o Xavi com a 10. O Villa passou a jogar aqui na ponta esquerda. Foi como ele iniciou a Copa do Mundo. E o Fernando Torres era o centroavante. Iniesta na meia direita, Xavi centralizado, Villa na ponta esquerda e Fernando Torres o centroavante. Essa era a configuração do ataque da seleção de 2010 quando começou a Copa. Como Del Bosque armava esse time? O Ramos tinha mais liberdade que o Capdevila para atacar, porque o Iniesta era quem encostava no Xavi na armação. O Capdevila ficava como um terceiro zagueiro. Os dois volantes à frente controlavam muito o jogo junto do Xavi e que ainda ganhava o acréscimo do Iniesta por dentro. O Villa se projetava muito mais na área do que ocupava esse corredor. E como o lateral era mais preso, faltava alguém que ocupasse ali aquele corredor. E o Fernando Torres estava fazendo uma Copa muito ruim. A maioria dos jogos no mata-mata foi vencido pela Espanha por 1-0, gol do Villa. Lembro da vitória contra Portugal, acontecendo com esse cenário, e da vitória contra o Paraguai, nas oitavas e nas quartas de final, consecutivamente, 1-0, gol de Davi Villa. Fernando Torres então deixa o time, e quem entra aqui pelo lado direito, na verdade, né, com o Iniesta passando a fazer o lado esquerdo, foi o Pedro. Então o Pedro entra por aquele lado e o Villa passa a jogar um pouco mais na área. Então a configuração tática desse time para atacar era num 3-2-4-1. Iniesta e Xavi aqui por dentro, Sérgio Ramos com um pouco mais de liberdade para atacar na direita, o Pedro entrando na esquerda e o Villa sendo esse falso 9. O time trocava muitos passes, exercia marcação-pressão quando perdia a bola no campo de ataque, conceitos que tiveram muita influência do Barcelona, do Pep Guardiola. Já era o começo de uma seleção espanhola que viria a encantar e ter sua melhor versão na Euro de 2002. O time que ganhou a Copa do Mundo nem era tão encantador assim, era um time muito eficiente, com muita qualidade, um elenco farto, mas o grande estopim de qualidade veio na Euro de 2012. Vamos na escalação então desse time. Cacilhas, Arbeloa na lateral direita, Sérgio Ramos já migra para a zaga, do lado do Piquet, e o Jordi Alba aparece na lateral esquerda. Busquets e Xabi Alonso na dupla de volantes, Davi Silva volta a aparecer no time titular, junto com o Xavi e junto com o Iniesta, e o Fábregas era o falso 9. O trio de frente tinha muita mobilidade total para trocar de posições, e o Xavi também ganhava muita liberdade para entrar na área. Então a gente via troca de posições acontecendo entre esses três jogadores o tempo todo, confundindo a marcação, não existia um camisa 9. E enquanto essas movimentações aconteciam, o Xavi também penetrava muito na área, esses dois jogadores controlavam muito o campo. O lado esquerdo, principalmente ocupado pelo Jordi Alba, o Arbeloa quem era o lateral mais preso dentro desse time. Quando precisava reoxigenar o ataque, né, ou colocar jogadores de mais velocidade, aí entravam no time nomes como entravam no time nomes como o próprio Pedro e o Jesus Navas, né, para poderem serem opções de velocidade pelo lado. O auge técnico desse time, que atacava numa espécie de 3-4-3, né, com um quadrado
no meio campo, o Arbeloa ficando mais fixo, né, o Iniesta encostando no Xavi, e aqui sempre ficava aqui um falso 9 trocando de posição, o Alba um pouco mais fixo do lado esquerdo, e aqui também outros jogadores trocando de posição com o Iniesta, enfim. Era uma espécie de 3-4-3 com um quadrado no meio campo, abrindo principalmente os corredores para o Davi Silva e para o Jordi Alba. Então essa era a seleção espanhola de 2012, que atingiu o auge de sua técnica. Foi um time que sucedeu, né, numa temporada depois, o grande Barcelona do Guardiola na temporada 10-11. Então os caras estavam no auge realmente da forma técnica, e por isso foi uma seleção muito, muito forte, que ganhou aquela Euro com muita autoridade, inclusive goleando a Itália na final por 4-0. Depois acaba decaindo, né, mostrando ainda muita força na Copa das Confederações no ano seguinte, mas perdendo também com um placar de autoridade, né, 3-0 para a seleção brasileira. Depois tem a queda na fase de grupos da Copa do Mundo, e com o passar do tempo o time foi se remontando, foi perdendo peças, algumas outras peças foram surgindo, e o time não vingou com a mesma qualidade que tinha antes. Acho até que dá para dizer que o fim dessa seleção incrível da Espanha foi na Copa do Mundo de 2018, onde para mim inclusive entrava como uma das favoritas. Foi a última Copa com o Vicente Del Bosque à frente da seleção espanhola. Depois daquilo ali, vários jogadores deixaram a seleção, que está passando hoje por um processo de renovação. Eu não gosto muito, não me agrada muito a atual configuração da seleção espanhola, mas esse time aqui era encantador, especialmente o da Euro de 2012. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas, continue sugerindo suas pautas, análises retrô, para que a gente possa trazer aqui a cada semana uma análise de um time histórico, seleção, clube brasileiro, clube europeu, não importa, a gente vai estudar e vai analisar para vocês, beleza? Até a próxima e fique ligado no nosso canal.